Olá pessoal, hoje continuando com as nossas aulas, vamos apresentar reações de oxidação, inicialmente falando de número de oxidação e o balanceamento dessas reações, ok? Então vamos lá. Nós temos que lembrar assim, os conceitos, né, de oxidação. Então, o termo oxidação significa a perda de elétron, né? Então, uma espécie química qualquer perde um elétron. Então, significa que está oxidando, ok? Então, a oxidação é a perda de elétron. Por exemplo, o elemento químico zinco, que tem 30 prótons, 30 elétrons. Então, vamos imaginar que 2 desses elétrons são doados, ok? Nesse caso, o zinco fica, então, zinco 2+, passa a ser um cátion, o íon zinco. Então, o número de elétrons passa a ser 28, certo? Então, ele perdeu 2 elétrons. Nós representamos isso, uma equação, dessa forma. O zinco sólido se transforma agora em zinco cátion, aquoso, mais 2 elétrons. Aquoso significa que tem água em volta, ok? Então, esta é a representação de um processo de perda de elétrons por uma espécie química qualquer, no caso aqui, o zinco. E redução é ganhar elétron. Então, o processo ele é concomitante. Se alguém doa, alguém recebe, tá certo? E isso, quem está recebendo, ganhando elétron, está, portanto, reduzindo. Então, o ganho de elétron por uma espécie química é chamada de redução. Por exemplo, 2 elétrons podem vir para o H+. Então, H+, está disponível para receber um elétron. Se você tiver 2 H+, você pode ter, então, uma formação de uma ligação entre esses 2 H+, a partir do momento que eles receberem um elétron cada. E aí você passa a ter uma ligação covalente de compartilhamento entre eles, forma, portanto, a estrutura do H2. Representamos isso dessa forma. 2H+ aquoso mais 2 elétrons se transforma no H2 gasoso, que é o gás hidrogênio. Ok? Muito bem. De uma forma geral, então, nós representamos essa transformação em que alguém está perdendo elétron e alguém está ganhando elétron como uma equação que envolva tudo, que a gente chama de equação global. Então, por exemplo, o zinco, na presença de 2H+, vai se transformar em zinco 2+, mais o H2. Quer dizer, eu mostrei separadamente o processo de oxidação e o processo de redução. Mas acontece concomitante o processo, né? Então, enquanto o zinco está doando elétron, o H+ está recebendo, ok? Então, a equação global é essa. Zn sólido mais 2H+ aquoso se transformando em H2 gasoso mais Zn2+ aquoso. Muito bem. Ainda em relação a esses conceitos, nós temos que lembrar que agente oxidante é aquele que faz oxidar, certo? Então, o agente é aquele que faz algo acontecer. Então, se ele é agente oxidante, ele faz alguém oxidar. Então, é a espécie química que provoca a oxidação, certo? Ele fez alguém oxidar. É, portanto, a que reduz. Então, quem reduz é porque fez alguém oxidar. E se ele reduz, é porque ele recebeu elétron. Então, quem recebe elétron, reduz a sua carga elétrica, provoca oxidação, certo? Não se esqueça, o elétron ele tem carga negativa. Por isso que ao receber o elétron, a carga vai diminuir, porque a carga que você está recebendo é uma carga negativa, certo? Enquanto que o agente redutor é a espécie química que provoca a redução, né? Então, se ele provoca a redução, ele sofre oxidação, certo? Então, é quem oxida. E para oxidar, quer dizer, então, que doa elétron. Então, quem doa elétron é porque está oxidando e está provocando a redução de alguém, porque doou esse elétron para alguém, ok? Então,
lembrando, a equação global seria assim representada, né? O Zn, que tem carga zero, foi para Zn 2+. Enquanto que o H, que tinha carga mais 1, agora ficou com carga zero, porque o H2 tem carga zero. Ok? Muito bem. Então eu digo que o Zn oxidou e que o H+ reduziu, né? O Zn oxidou porque de 0 foi para 2+. Então ele aumentou a carga elétrica, certo? Se ele está aumentando a carga elétrica, ele está doando elétrons. Então, quando você perde elétrons, a sua carga elétrica aumenta porque você fica com os prótons e o próton é positivo. Por isso que aumenta a carga elétrica quando perde elétrons, ok? Enquanto que quem recebe o elétron reduz a sua carga, porque está recebendo carga negativa. O elétron tem carga negativa, não podemos esquecer, ok? Então, eu digo que o H, né, o hidrogênio, é o agente oxidante. Por quê? Porque ele sofreu redução, não é isso? Ele reduziu. Quem sofre redução é porque fez alguém oxidar. Então, se fez alguém oxidar, é o agente oxidante. Enquanto que o zinco, o Zn, é o agente redutor. Por quê? Porque ele oxidou. Se ele oxidou, ele sofreu oxidação, é porque fez alguém reduzir. Então, se ele fez alguém reduzir, ele é o agente redutor. Ok? Muito bom. Aí, vamos falar sobre número de oxidação. Então, o que é número de oxidação? É a carga elétrica. É a quantidade de elétron que o átomo, o elemento químico, está recebendo, está doando, né, na ligação química. Tá? E lembrando que nós temos dois tipos de ligação. Tanto a iônica como a covalente, nós podemos considerar perda ou ganho de elétrons. Por quê? Na iônica tem transferência. Então a gente sabe que alguém doou, alguém perdeu. Na ligação covalente, a gente compartilha. Porém, tem sempre alguém que desloca esse elétron com mais facilidade. Então, por isso que a gente diz que na ligação covalente a quantidade de elétrons que seria cedido ou recebido pelo átomo, né? Porque seria pelo deslocamento que está ocorrendo, ok? O deslocamento do elétron. Então, vamos lá para algumas regras para determinar o NOx, tá? Nós temos que lembrar que uma substância simples, o seu NOx é zero. Então, se ela está sozinha, o elemento químico está sozinho, a sua carga elétrica é zero, ok? Agora, a soma dos NOx dos elementos químicos de uma substância, ao somar, vai dar zero. Então, uma substância, mesmo uma substância que tenha vários elementos químicos, quando você soma as cargas elétricas de todos esses elementos, a soma total vai dar zero. Porque uma substância não tem carga elétrica sobrando. Então a soma deve dar zero, ok? Agora no íon não. A soma dos elementos, da carga elétrica dos elementos no íon é igual à carga do íon, ok? Então se o íon é um íon -2, por exemplo, a soma dos NOx, dos elementos, de todos os elementos que compõem esse íon, tem que dar -2. Se o íon é um íon positivo, a soma dos cargas dos elementos que envolve esse íon tem que dar aquele valor positivo. Tá certo? O hidrogênio tem NOx +1. Pronto. A carga dele é sempre +1. Só não será nos hidretos. Então, o hidreto é quando ele estiver ligado ao metal, né? Como, por exemplo, aqui o NaH. Então, no NaH, a carga dele é -1, tá? Então, hidreto metálico, hidrogênio estaria, portanto, com carga -1. Fora isso, é sempre +1, ok? E o oxigênio é sempre -2. Só não será nos peróxidos. Peróxido como, por exemplo, o H2O2. Nesse caso, a carga dele é -1. Nos superóxidos, que são muito raros de acontecer, tá? Então, são situações muito raras. Os superóxidos, como é o caso, por exemplo, do Na2O4. Aqui a carga do oxigênio é -0,5. E no fluoreto, né? O flúor é o elemento mais eletronegativo aqui. Por isso,
a carga do oxigênio no fluorito é mais 2. Mas em todos os outros casos, será menos 2. Quando o halogênio for o elemento mais eletronegativo, a sua carga é menos 1. Halogênios são aqueles elementos pertencentes ao grupo 17 da tabela. Tá? E no caso do grupo 16, né, os calcogênios, quando eles forem o mais eletronegativo, é menos 2. Ok? Todo metal alcalino que pertence ao grupo 1 da tabela, a carga é mais 1. E todo metal alcalino terroso, que é do grupo 2, a carga é mais 2. Além disso, prata é mais 1, zinco é mais 2, cádmio é mais 2, alumínio é mais 3. Acabou. Né? Então, essas são as regras para determinação do NOx. Ok? Muito bem. Vamos dar um exemplo? Cl2. Qual o NOx do cloro na molécula de Cl2? Bom, é o elemento, é uma substância simples. Nesse caso, o NOx é 0. Lembre, se ele estiver sozinho ou ligado a ele mesmo, né, a outro átomo do mesmo elemento, o NOx é 0. Beleza? Agora, CH4. Como é que eu faço? Bom, lembre que o hidrogênio é sempre mais 1. Né? Então, se o hidrogênio é mais 1, eu tenho 4 hidrogênios. Então, vai dar mais 4 do hidrogênio. Então, o carbono, para poder zerar, porque a gente tem que lembra, tem que zerar a carga, a soma das cargas dos elementos tem que dar 0, então vai ser menos 4 o carbono. Beleza? Por exemplo, CH2F2. Ó, flúor. Flúor é o mais eletronegativo. E ele é um halogênio. Não, então nesse caso, o flúor ele é menos 1. E o hidrogênio, nós já vimos, é sempre mais 1. Então o NOx do flúor aqui é menos 1, como são dois flúor dá menos 2, o hidrogênio é mais 2, opa, já deu 0? Então qual que é o NOx do carbono? 0. Porque a soma ali já deu 0, então o carbono tem que ter NOx 0. Entendeu? Por exemplo, HClO. Aqui o Cl, que é halogênio, ele não é o mais eletronegativo. Né? O mais eletronegativo fica sempre o elemento da direita. No caso aqui, o mais eletronegativo é o oxigênio. E como nós já vimos, hidrogênio tem carga mais 1, oxigênio tem carga menos 2. Então, mais 1 com menos 2, o que fica faltando para poder zerar? Fica faltando a carga mais 1. Né? Então, o cloro, ele não tem carga menos 1 aqui, porque ele não é o mais eletronegativo. O cloro vai ter carga mais 1. Ok? Muito bem. Um outro exemplo. O ácido sulfúrico, H2SO4. Né? Para poder entender legal, vamos fazer assim. Ó, vamos separar os elementos. Então, são 2 Hs, 1 S e 4 Os. E aí vamos verificar a carga de cada elemento químico e a carga, a soma de todas as cargas. Tá? Lembre que somando tudo tem que dar 0. Ok? Então eu sei que o hidrogênio é mais 1 e que são 2 hidrogênios, portanto vai dar mais 2. Também sei do oxigênio, que é menos 2. São 4 oxigênio, vai dar menos 8. Como a soma tem que dar 0, mais 2, com quanto que com menos 8 dá 0? Com mais 6. Portanto, o enxofre aqui vai ser mais 6. Essa é a carga dele. Esse é o NOx do enxofre na molécula de ácido sulfúrico. Agora, no H2S, ó, temos que lembrar que eu tenho aqui 2 Hs e 1 S. O H tem carga mais 1, são 2 Hs mais 2. Então, o S tem que ser menos 2. E tem que ser mesmo, né? Porque ele aqui é o mais eletronegativo e ele é um calcogênio. E calcogênio, quando for o mais eletronegativo, é menos 2. Ok? Outro exemplo. O pirofosfórico, H4P2O7. Ó, aqui eu tenho 4 Hs, 2 Ps e 7 Os. Se eu separar cada carga, né, dos
elementos que compõem, hidrogênio é mais 1, são 4 hidrogênio mais 4. Oxigênio é menos 2, são 7 oxigênio, vai dar menos 14. Somando tudo tem que dar 0. Então quanto que falta? Falta mais 10. Mas não posso esquecer que eu tenho 2 fósforos. Portanto, cada fósforo é mais 5. Então se perguntar o NOx do fósforo da molécula, é mais 5. Porque eu tenho 2 fósforos. Ok? E quando for um íon? Olha aqui, ó, o H2PO2 menos 1. Isso é um íon, não é uma molécula, não é uma substância. Então nós temos que lembrar, ao separar, que a carga total aqui é menos 1. Então se eu separar tudo, ó, a diferença é que agora a soma tem que dar menos 1, porque essa é a carga do íon. Então não dá, a soma não será 0. A soma será a carga do íon. Ok? Então, lembrando, o hidrogênio é mais 1, são 2 hidrogênios, dá mais 2. O oxigênio é menos 2, são 2 oxigênios, dá menos 4. Para somar tudo e dar menos 1, o fósforo aqui é mais 1. Certo? Mais 1 com mais 2 dá mais 3, que com menos 4 sobra menos 1. Beleza? Vamos lá para mais um exemplo? O Mg3AsO42. Ó, agora eu tenho 3 magnésio, entre parênteses eu tenho 2 grupamentos AsO4. Então, se são 2 grupamentos AsO4, eu tenho 2 As e tenho 8 Os, certo? Então, na hora de separar, são 3 magnésio, 2 arsênio, 8 oxigênio. E aí, eu tenho que lembrar do magnésio, porque o magnésio é um elemento químico do grupo 2 da tabela periódica. Se ele é do grupo 2, a soma dele é mais 2. Né? A carga dele é mais 2. São 3 magnésio, vai dar mais 6. O oxigênio é menos 2, são 8 oxigênio, dá menos 16. A soma tem que dar 0, porque isso é uma substância. Então, se a soma tem que dar 0, está faltando 10. Mas eu tenho 2 arsênios. Então, cada arsênio tem que ser mais 5. Beleza? Último exemplo aqui, mais um íon. O íon S2O3 2-. Nesse caso, como é íon, a soma tem que dar a carga do íon. E a carga do íon é menos 2, certo? Como são 3 oxigênio, cada oxigênio menos 2 dá menos 6. Para poder dar menos 2 a soma, quer dizer que o enxofre dá mais 4. São 2 enxofres, por isso cada enxofre mais 2. Vamos fazer um exercício aqui, né? Por exemplo, um exercício de balanceamento. Olha só. Eu tenho uma transformação aqui é a hematita, né? O Fe2O3 se chama hematita, né? É um nome desse mineral, tá? Que na verdade é o trióxido de ferro. E estou fazendo uma reação com o monóxido de carbono, o gás monóxido de carbono, CO. E nessa reação eu produzo o ferro puro, mais gás carbônico, CO2. Portanto, esse é um processo industrial para a produção de ferro, ferro puro a partir do mineral da hematita. Ok? Muito bem. Então vamos mostrar o processo de balanceamento dessa reação a partir da análise da oxirredução. Então vamos começar aqui com o trióxido de ferro. Nós temos que lembrar aqui que são 2 ferros e 3 oxigênios. Então, se eu separar da maneira que nós aprendemos, cada oxigênio é menos 2, né? Como são 3 oxigênios, dá menos 6. A soma tem que zerar. Então, tem que ser mais 6 ali. Com isso, cada ferro tem carga mais 3. Então, eu já sei que na hematita o ferro tem carga mais 3. Ok? Agora ali, ó, o monóxido. Lembrando aqui que o oxigênio é menos 2, né? Ali o monóxido, ó. Monóxido CO. O CO tem um O. E O é menos 2. Então o C, para zerar, é mais 2. Certo?
E olha o ferro ali no próximo, né? O ferro está sozinho. Ó. Se o ferro está sozinho, qual que é o seu NOx? Qual que é a sua carga? É zero. Né? O ferro, qualquer elemento químico sozinho, é zero. E aqui, por último, o dióxido de carbono, né? Que é o conhecido como gás carbônico. Vamos separar um carbono, dois oxigênios. Oxigênio tem carga menos 2. Então, eu sei que a soma tem que dar zero. São 2 oxigênio dá menos 4. Se tem que dar zero, carbono tem que ser mais 4. Então, eu já vi que a carga do carbono aqui vai para mais 4. Bom, então eu tenho a carga de todos os elementos químicos envolvidos. Perceba que o oxigênio, em todo o processo, não muda a sua carga. É sempre menos 2, menos 2, menos 2. Então, com o oxigênio, não está ocorrendo transferência de elétrons. Não ocorreu. Ele continua com a mesma carga elétrica. Ele nem doou, ele nem recebeu elétrons, porque sua carga se manteve. Mas com o ferro e com o carbono ocorreu, porque eles mudam a carga elétrica. Por exemplo, o ferro de mais 3 vai para zero, né? Tá vendo? De mais 3 vai para zero. Então quer dizer que ele recebeu 3 elétrons. Porque o elétron tem carga negativa, não podemos esquecer. Se a carga do ferro era 3 positivo e agora zerou, é porque recebeu 3 negativos. E quem é negativo? Elétrons. Então o ferro recebeu 3 elétrons. Agora, olha o carbono. O carbono de 2+, foi para 4+. Portanto, aumenta a carga dele. Então quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Né? Ele já não tinha 2, agora ele não tem 4. Entendeu? Então ele perdeu 2. Portanto, eu tenho aí o ferro recebendo 3 elétrons e o carbono perdendo 2. É isso que eu vi individualmente. Na hora de balancear o processo, eu vou levar em consideração isso. O ferro reduziu, o carbono oxidou. Se o ferro reduziu, é agente oxidante. Se o carbono oxidou, é agente redutor. Ok? Bom, então vamos levar em consideração, levar em conta, o número de elétrons recebidos e doados para fazer o balanceamento. Então, no balanceamento, eu sei que o ferro recebeu 3 elétrons. Então, eu coloco 3 para o carbono. O carbono perdeu 2 elétrons. Então, eu coloco 2 para o ferro. Entendeu? Então, o meu acerto de balanceamento é invertido. O carbono doou elétrons para o ferro. Por isso, se o ferro recebeu 3 no balanceamento do carbono. O ferro recebeu elétrons do carbono. Então, o carbono perdeu 2 elétrons. Então, 2 eu coloco no balanceamento do ferro. Feito isso, eu acerto do outro lado. Então, se tem 3 Cs aqui do lado dos produtos, eu preciso colocar 3 lá no lado do reagente. Se tem 2 ferros aqui no produto, tem que colocar 2 no reagente. Ah, mas já tem 2, ó. Tá vendo? Então já está acertado. Pronto. Fiz o balanceamento da minha equação. Entendeu? Eu posso conferir. No lado dos reagentes, eu tenho 3 oxigênio no Fe2O3 e mais 3 oxigênio no CO. Portanto, ao todo são 6 oxigênios no lado dos reagentes. Aí, se eu olhar do outro lado, o lado dos produtos, eu tenho 3 CO2. Bom, então é CO2, CO2, CO2. Então, quantos Os ao todo? 6. Então, 6 Os de um lado, 6 Os do outro. 2 Fe de um lado, 2 Fe do outro. Balanceei, acertei. Vamos ver mais um exemplo para resolver de vez? Ácido sulfídrico na presença de ácido nítrico. O H2S é o ácido sulfídrico. A presença de ácido nítrico, HNO3.
Isso se transforma em ácido sulfúrico, que é o H2SO4, em óxido de nitrogênio, que é o NO, e água. Ok? Vamos verificar então quem oxidou, quem reduziu? Vamos lá. No caso, H2S, o hidrogênio é mais 1, são 2 hidrogênios dá mais 2. Para poder zerar menos 2, então quer dizer que aqui o enxofre tem NOx menos 2. HNO3, o H é mais 1, eu só tenho 1 H. O oxigênio é menos 2, eu tenho 3 oxigênio, dá menos 6. Tem que zerar, então está faltando mais 5. Então nitrogênio é mais 5. H2SO4, são 2 Hs, 1 S, 4 Os. O H é mais 1, são 2 Hs mais 2. O oxigênio é menos 2, são 4 oxigênio menos 8. Tem que zerar. Então está faltando mais 6. Enxofre aqui é mais 6. NO, bom, o O é menos 2, só tem um O. Então o nitrogênio vai ser mais 2 aqui. E no H2O, né, hidrogênio é mais 1, oxigênio é menos 2. Muito bem. Feito isso, vamos indicar então, né, a carga do enxofre é menos 2, do enxofre aqui é mais 6. No nitrogênio é mais 5, o nitrogênio aqui é mais 2. Então observe que o enxofre mudou a carga de menos 2 para mais 5, perdão, de menos 2 para mais 6, e o nitrogênio de mais 5 para mais 2. Mas que os Hs e os Os não modificaram suas cargas. Ok? Então, o enxofre oxidou, o nitrogênio reduziu. E a variação do NOx no enxofre é de 8, né? Porque ele saiu de menos 2 até mais 6. Então variou 8. Enquanto que o nitrogênio, que reduziu, variou 3, porque saiu de mais 5 para mais 2. Então, o enxofre variou 8, 8 vai ser o índice do nitrogênio. O nitrogênio variou 3, então 3 vai ser o índice do enxofre. Então, na hora de fazer o balanceamento da equação, eu vou colocar a variação do enxofre no nitrogênio e a variação do nitrogênio no enxofre. Entendeu? Então, olha só. O nitrogênio variou 3, coloco 3 na frente do ácido sulfúrico, porque é o que tem o enxofre. O enxofre variou 8, coloco 8 na frente do nitrogênio, do NO, que é onde está o nitrogênio. Depois que eu acertei aqui, eu acerto do outro lado. Então, se eu coloquei 8 N's, então tem que ter 8 N do outro lado. Por isso que eu coloquei 8 na frente do HNO3. Se eu coloquei 3 para o enxofre, tem que colocar 3 na frente do H2S. Porque 3 é o número de enxofres. Só que quando eu acerto tudo isso, eu mexo também nos Hs e nos Os. Por isso eu preciso acertar o que falta lá com a água. Olha o que está faltando. Vamos pegar H. Se eu somar o número de hidrogênios aqui do lado direito, né? Do lado esquerdo, se eu colocar aqui o número de hidrogênios, eu vou ter 8 hidrogênios no HNO3, com mais 6 hidrogênios no H2S. Então, 8 Hs mais 6 dão 14 Hs. Ok? Se estão 14 Hs, eu vou ter do outro lado 14 Hs. Só que só tem 6. Por isso, a água eu preciso ainda colocar 8. Para colocar 8, eu boto 4 na frente da água. Quando eu coloquei 4 na frente da água, eu acertei os hidrogênios. Então, se você somar o número de hidrogênios nos reagentes, vão ser 6 mais 8, 14. Nos produtos, 6 mais 8, 14. Ah, mas e os Os? Então, vamos somar? Nos reagentes, eu tenho 8 HNO3.
8 vezes 3 Os. Então, 3 vezes 8, 24. Então, eu vou ter 24 oxigênios nos reagentes. Produto. Eu vou ter 12 no ácido sulfúrico, porque é 3 vezes 4, né? Porque H2SO4. Mas são 3 grupos desse. Então, 3 vezes 4, 12. Mais 8 aqui no NO. 12 mais 8, 20. Com 4 águas, 24. Entendeu? Então, bateu o número de Hs. Ok, pessoal? Valeu! Era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Até a próxima, então. Tchau!